Salmo 54. Tema: os abandonos que às vezes o servo de Deus sente. Autor: Davi. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Davi se sentiu abandonado em algumas situações. O servo de Deus passa por momentos difíceis em sua vida, que até parece que Deus nos abandonou. Mas isso não é a verdade. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, nunca Deus abandonará. Às vezes o servo de Deus se sente abandonado. Como é terrível quando parece que a própria vida está indo embora. Sabemos que no momento de nossa morte, Deus estará conosco, mas a sensação de que não vale a pena mais viver é um sentimento total de abandono. Davi sentia que os seus dias estavam terminando. Saul estava perseguindo a sua vida implacavelmente. Para onde ele resolvesse fugir, para lá ia Saul com seu exército. Davi clamava a Deus e precisava da justiça dele. No verso 1 diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Neste sentimento de abandono, Davi precisa da certeza de que Deus estava se inclinando para ele, pois não havia mais forças para se levantar e chegar até Deus. Olha o que diz o verso 2. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Davi temeu pela sua própria vida por causa dos inimigos que o perseguiam. Ele sabia que os homens de Saul não colocavam Deus em primeiro lugar em suas vidas, e isto tirava de Davi toda a esperança de diálogo. O verso 3 diz assim: estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Paulo, apóstolo, também sentiu que a vida estava abandonando o seu corpo, conforme diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 8 a 11. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Às vezes, irmãos em Cristo estão tão fracos e doentes que sentem que a vida está indo embora. Eles se sentem abandonados, por isso devemos orar pelos doentes terminais, para que Deus os conforte. Embora sabemos que muitos que visitam irmãos em Cristo doentes saem de lá confortados, sabemos também que outras vezes que não estamos com eles, eles lutam com Deus suplicando pela vida. O servo de Deus às vezes sente o abandono da vida, mas Deus nunca o abandona de fato. Este é um sentimento horrível, mas Deus mostra claramente em sua palavra que Ele está conosco todos os dias de nossa vida, e no final estaremos com Ele para todo sempre.
Davi sabia que Deus era o seu ajudador, mas também reconhecia que ele usava pessoas para manterem a sua vida, como foi no caso da esposa de Nabal, Abigail. Deus não nos abandona. Basta observarmos ao redor e ver como Ele está usando pessoas para nos ensinar a cuidar de nós. Quando somos orgulhosos demais para ver isso, então nos sentimos abandonados por Deus. Olha o que diz o verso 4. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Saul foi o grande inimigo de Davi e foi cortado do reino. Deus retribuiu todo o mal que Saul causou a Davi, mas o rei Davi nunca tentou se vingar com as próprias mãos. A justiça é do Senhor e do seu poder, como diz o versículo 1. Ele sabia que Deus era o vingador, conforme diz o verso 5. Recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Davi nunca foi embrulhado no abandono, mas logo reconhecia na sua tristeza que Deus estava cuidando dele. E imediatamente sentia que deveria louvar a Deus. A tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. O verso 6 diz: Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Deus não abandonou Davi. Era apenas um sentimento passageiro de um homem esgotado física e emocionalmente. Deus o livrou de toda a angústia. Davi não desejava o mal para os seus inimigos, mas somente a justiça de Deus. Para a execução da justiça, Deus aflige o inimigo. Se este se arrepender, há esperança para ele. Mas se não se arrepender, só resta juízo. Saul recebeu o juízo, pois tinha o coração muito duro contra Deus. O cristão nunca é abandonado de fato, mas às vezes ele é assolado com sentimentos de que a vida está fugindo dele. E outras vezes sente que até o próprio Deus o está abandonando. Devemos descansar na certeza da sua presença e não nos esgotar com o sentimento de abandono. No verso 7 diz assim: Pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Devemos entender, meu irmão, minha irmã, que hoje vivemos na nova aliança. Temos tudo à nossa disposição. Temos a paz, provisão, temos graça suficiente para suportar as tribulações, temos o Espírito Santo. Precisamos nos apropriar disso, tomar posse pela fé. Assim, nunca nos sentiremos abandonados. Nunca sentiremos o sentimento de abandono. Deus habita em nós através do Espírito Santo e tudo já está consumado através da obra consumada da cruz. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.